nós vamos meditar então nos primeiros versos do Salmo de número 63. Nós vamos ler verso 1, 2, 3 e o 4, que nos diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Assim, eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. Assente-se. Para nós conseguir compreender aquilo que o salmista estava querendo dizer, este salmo em específico é um salmo de Davi. E é tão maravilhoso quando a gente para ler a Bíblia Sagrada e nos deparamos com textos lindos, assim como é o texto que Davi escreve, que nós fizemos leitura. É um texto que, quando eu fico imaginando, pensando o cenário que Davi estava quando escreve, eu fico imaginando Davi assentado em uma linda cadeira, fico imaginando Davi, que já era rei, diante dele uma linda mesa colocada, com muitos assessores perto dele, com muitos súditos ao seu redor. E eu fico imaginando Davi, quando começa escrevendo esse salmo, isso é a minha imaginação, imaginando Davi escrevendo esse salmo e olhando para a grandeza do seu reinado, e no começo ele já faz menção a Deus dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus. E na minha imaginação eu fico vendo Davi olhando para tudo aquilo que está ao seu redor, todo o seu poder, todos os seus súditos, toda a sua riqueza, todo o seu palácio, e eu, na minha imaginação, vendo Davi glorificando a Deus por tudo aquilo que Deus tinha agraciado a ele. Porém, a realidade é totalmente diferente daquilo que eu imagino. Quando a gente vai entender o cenário que Davi escreve esse texto aqui, a história vai dizer que Davi era um fugitivo, já tinha sido ungido rei, já tinha assumido o trono, ele já era rei, mas nesse momento ele era um fugitivo. Ele estava no deserto fugindo, sabe de quem? Do próprio filho que queria matá-lo. Davi fugia de Absalão, o próprio filho que queria usurpar o trono, o próprio filho que queria tomar aquilo que Deus tinha dado ao seu pai. E Davi, esse fugitivo, Davi, esse homem que está no meio do deserto, ele para no meio do deserto, sem súditos, sem grande cadeira, sem linda mesa, sem um palácio, mas no meio do deserto eu vejo agora o Davi passando por uma grande provação, mas o Davi que não deixa de reconhecer que Deus era o seu Deus. O Davi que está no deserto, o Davi que está sendo provado,
O Davi que está sendo perseguido por alguém que jamais ele imaginou que estaria lhe perseguindo. Mas o Davi que consegue parar no meio da provação, erguer os olhos aos céus e dizer: Deus, mesmo no meio do deserto, mesmo precisando estar fugindo, mesmo precisando estar sozinho, abandonado, mas Tu permaneces sendo Deus da minha história. E a Bíblia diz que quando Davi sai do palácio, no início da sua fuga, a Bíblia diz que ele sai fugindo pelo caminho das oliveiras, subindo um morro pelo caminho das oliveiras, e a Bíblia vai dizer que ele está com a cabeça coberta e com os pés descalços. Isso me chama a atenção, porque um rei, como o rei Davi era poderoso, cheio de armas de guerra, cheio de proteção, e o texto bíblico vai dizer que ele está fugindo com a cabeça coberta e com os pés descalços. Eu precisei parar para meditar e entender o cenário cultural. E o cenário cultural vai nos trazer a informação de que a cabeça coberta era um sinal de humilhação e tristeza. Note que Davi está fugindo para o deserto. Davi está correndo para não ter a sua vida pega pelo seu inimigo. Davi está correndo para manter-se vivo, mas ele não esconde naquele momento o sinal de que ele se humilhava. E quando nós nos humilhamos, nós precisamos demonstrar a quem estamos humilhados. Quando nós nos prostramos, nós precisamos demonstrar a quem estamos prostrados. Davi caminhava também de pés descalços, e pés descalços no cenário cultural vai trazer a informação de que pés descalços era sinal de lamento. E quando Davi está com a cabeça coberta, pés descalços, ele está demonstrando a todos que estão olhando a ele, dizendo que ele estava humilhado e lamentando. E eu fiquei chocado com essa cena. Eu fiquei imaginando essa cena na minha mente. Fiquei chocado vendo Davi, o rei poderoso, de pés descalços, demonstrando para todos que estavam vendo ele, dizendo: estou humilhado e lamentando. E fiquei lembrando de alguns lamentos da minha vida. Fiquei lembrando de momentos que eu me lamentei. Isso acontece todos os dias. Hoje ainda, em conversa em casa com a esposa, ainda comentei com ela alguma coisa e dizia: como pode? Parece que Deus em momentos fecha os olhos. Parece que Deus em momento fecha os ouvidos. Parece que Deus em momentos fecha a boca. Não nos vê, não nos ouve, não fala conosco. E eu comentava, lamentando com a esposa em casa e dizendo: por quê? Mas logo Deus me traz e me faz parar diante desse texto, e Deus me fez entender que Davi estava fugindo, Davi estava lamentando e Davi estava humilhado, mas ele se humilhava e se lamentava para um Deus que podia ouvir, a um Deus que podia ouvir, a um Deus que podia responder. Ele não estava diante de qualquer pessoa, ele não estava diante de qualquer um. E é por isso que ele começa o capítulo 63 dizendo: Deus, Tu és o meu Deus.
ele poderia parafrasear dizendo: estou humilhado sim, estou fugindo sim, estou sendo perseguido sim, mas eu estou humilhado e lamentando a um Deus que me ouve e que pode me atender. Glória a Deus. Mesmo diante daquele cenário terrível, Davi não deixou de cantar. Sabe quando você está em casa, no teu momento de felicidade, junto da família, que você está cantarolando um hino, aqueles louvores que vêm à mente sem a gente parar para pensar. Você está lá em casa e de repente você começa a cantarolar um louvor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Você está em casa, nos momentos sozinho dos afazeres, e você começa a cantarolar canções que animam a tua alma. Não era o cenário que Davi estava vivendo. Ele não estava em casa tranquilo, cantarolando. Ele estava no deserto fugindo, mas o deserto não foi capaz de calar a adoração dele. O deserto não foi capaz de fazer ele parar de cantar. E mais do que isso, a Bíblia vai me dizer que além de ele cantar, ele compõe um novo hino ao Senhor. Você precisa no deserto começar a compor hinos de louvores que vão marcar a história, a etapa que você está vivendo. Ele não fica desleixado na adoração, ele foi cuidadoso em oferecer um culto exclusivo ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não vou cantar uma canção que eu já conheço, eu não vou fazer uma oração repetida, eu estou no deserto humilhado, mas eu vou oferecer uma adoração nova, eu vou oferecer algo especial a Ti em meio ao deserto. Não havia deserto no coração de Davi. Apesar de ele estar no deserto, apesar de ele estar rodeado por uma situação difícil, o coração dele não estava preso ao deserto. O teu coração precisa ser como o coração de Davi. Pode estar passando na dificuldade, pode estar vivendo problema, mas o teu coração tem que permanecer livre para adorar. O teu coração tem que permanecer livre para expressar a Deus o quanto você acredita nele. Coração blindado. Mas é inevitável passarmos por situações difíceis. É inevitável nós imaginar que a nossa vida vai ser só alegria, só dias felizes. Terão os dias de angústia. Mas é minha decisão viver no dia do deserto e aplicar o coração ao deserto, ou viver os dias de deserto e deixar o coração aplicado lá no palácio. O coração de Davi estava no palácio, o coração de Davi estava na promessa, o coração de Davi estava afirmado em esperança, até porque ele começa o verso 4 dizendo: assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome as minhas mãos se levantarão. Davi estava no deserto, mas ele sabia que aquele cântico no momento do deserto não era o fim,
E ele, em meio àquele cântico, ele começa a dizer em outras palavras: Senhor, eu estou no deserto, mas Tu és o meu Deus. Senhor, eu estou no deserto, mas eu sei que aqui não é o fim. Eu estou sendo perseguido, mas eu sei que a Tua mão vai me livrar. Eu estou aqui longe dos meus súditos, longe do meu palácio, mas o meu coração canta a Ti alegremente, porque eu sei que eu vou bendizer ao Teu nome enquanto viver, e os meus olhos verão a Tua promessa sendo cumprida na minha vida. E eu finalizo lembrando você de situação parecida que viveu Daniel. Lembra do Daniel jogado na cova dos leões? Abandonado por todos aqueles que eram seus súditos, que eram seus servos, que trabalhavam em favor dele, que o traíram. Daniel jogado na cova dos leões, sozinho. Daniel jogado na cova dos leões, sem ninguém por perto. A Bíblia diz que foi colocado na boca, na porta da cova, no topo da cova, uma pedra que trancava aquela cova, e naquela pedra estava selada com o anel do rei. Ninguém podia remover a pedra sem a ordem do rei. E lá na cova estava Daniel jogado entre os leões. Mas na cova dos leões, o Daniel não perde a fé. Na cova dos leões, Daniel não perde a esperança. Na cova dos leões, Daniel não perde o seu momento de adoração. Os leões precisaram ouvir Daniel cantando. Os leões precisaram ouvir Daniel orando. Os leões precisaram ouvir Daniel adorando a Deus, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor fecha a boca dos leões e ele passa a noite na cova, mas ao amanhecer ele ouve a voz do rei chamando: Daniel, Daniel, você ainda está vivo? E Daniel grita lá do fundo da cova onde estavam os leões e diz: ó rei, o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Nunca deixe de acreditar no cuidado de Deus. Pode ser a noite mais escura, o amanhecer vai chegar. A voz do rei vai te chamar, e os teus inimigos, aqueles que te ajudaram a lançar na cova, eles vão precisar ver o rei tirando você da cova, e você vai sair com um sorriso, você vai sair com alegria, você vai sair com honra, porque ninguém viu você louvar a Deus lá dentro da cova, mas Deus recebeu a tua adoração. Ninguém viu Davi cantando no deserto, mas Deus recebeu a adoração de Davi, porque a noite pode ser escura, o deserto pode ser terrível, a cova pode ser amedrontante, mas quando você louva na noite, na cova, no deserto, tem um Deus que está ouvindo e dizendo: receba adoração, receba o louvor, a adoração é para o meu nome. Deus está olhando para você e está vendo tudo que você tem apresentado a Ele. Fica de pé que eu quero orar por você. Qual é o deserto? Qual é a cova? Qual é a provação? Qual é a noite? Não interessa. Não interessa o deserto, não interessa a cova, não interessa a provação, não interessa a noite. O que você precisa fazer é cantar. O que você precisa fazer é o que o salmista fez, dizendo: Deus,
Tu és o meu Deus. Isso basta, isso faz a noite virar dia, isso faz deserto virar palácio, isso faz cova virar honraria diante dos inimigos. Qualquer que seja a situação, quando você declara que Deus é o teu Deus, não existe problema maior do que a vitória. Coloque a mão no teu coração. Espírito Santo de Deus, eu oro pelos teus filhos, eu oro pela tua igreja que precisa de milagre. Eles são teus servos e aqui eles estão acreditando no teu cuidado. São livramentos que só o Senhor pode dar. São situações que não tem ninguém por perto. Na cova só existia leões, mas o Senhor estava com Daniel. No deserto, Davi estava fugindo, não existia ninguém por perto, mas o Senhor estava com Davi. Na noite mais escura, não existe uma luz para iluminar o caminho, mas quando nós clamamos, quando nós gritamos, quando nós suplicamos, o Senhor é a luz que ilumina os nossos passos, porque a tua palavra é a garantia, nos dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é diante desta palavra que nós queremos cantar a ti, é diante desta palavra que nós queremos te adorar em meio ao deserto, te servir em meio à provação. Recebe a adoração, recebe o nosso louvor, porque tu és a nossa esperança, Deus. Seja o livramento para a vida do teu filho, seja o livramento para a vida da tua filha, é a minha oração para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.